palavra, eu quero hoje trazer como tema para nossa ministração da palavra do Senhor nessa manhã de domingo, primeiro domingo, dia de ceia do Senhor, dia da gente trazer algumas reflexões até mais profundas, porque é dia de exame, não é? É dia da gente se examinar, o que fala a palavra, mas eu quero estar falando, pensando com você sobre esse tema, discernir para prosseguir. A gente está vivendo dias muitíssimo complicados, mas a gente precisa entender algo, que tudo se discerne espiritualmente. A gente tem que ter esse entendimento de que tudo se discerne espiritualmente. Mas, pensando nisso, e vendo todo esse contexto complicado que nós estamos vivendo, eu quero trazer já aqui para você duas verdades absolutas que a igreja tem para que a gente, como igreja, possa se manter firme no mundo atual. Existem duas verdades absolutas. A primeira delas, a palavra permanecerá. Olha isso, a palavra permanecerá. Lucas capítulo 21, verso 23, nós vamos ter aqui na tela, não é? Você fique à vontade aí de abrir sua Bíblia ou ir acompanhando aqui, de fazer anotações, não é? Como você quer. Mas eu já li hoje o texto de Mateus 16, 18, que eu já vou ler, mas eu quero ler esse texto de Lucas 21, 23, que declara para nós que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, essa é a palavra do Senhor para nós, que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, a gente tem que ter esse discernimento. A palavra vai permanecer. Hoje a gente está vivendo um tempo que a mentira está se tornando verdade, não é? Está muito complicado, está complicado politicamente falando, está complicado moralmente falando, está complicado aonde, não é? Eu estava lendo alguém, eu não lembro quem foi que falou, não é? Mas que há muito tempo atrás, que falou assim, que ia chegar um tempo que as pessoas já não iam mais acreditar que a relva era verde. Olha isso. E hoje a gente está vivendo isso, um tempo de tantas mentiras, de tanta fake news, que já está complicado, de coisas tão simples como a relva, como a grama, que a gente sabe que ela fica verde, depois ela pode morrer, ela pode, enfim, ficar de outra cor, mas ela nasce de que cor que a relva nasce? É verde. É ou não é? Ou lá na madeira é outra cor? É verde, não é isso? Mas é a verdade dos tempos que nós estamos vivendo. Mas eu preciso ter a consciência que, apesar de todos os desafios e de todas as complicações daquilo que a gente vive, dos princípios morais, daquilo que é verdade, não é? Está sendo como mentira, mentira como verdade, valores absolutos já está sendo muito complicado, não é? E tudo está se tornando relativo. A palavra do Senhor jamais vai passar. Isso a gente precisa entender que é uma verdade absoluta. Tudo pode estar se tornando muito relativo, não a palavra. Então é algo que você pode estar consciente de que é uma verdade absoluta. E aqui está o Senhor falando que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Os fins dos tempos é uma realidade. Tudo que está se acontecendo aí, a Bíblia Sagrada, ela falava a respeito. E a gente sabe que as coisas vão se deteriorar, mas existe essa verdade absoluta. Mas a segunda verdade absoluta que eu quero pensar com você aqui nessa manhã, na introdução dessa palavra, é que a igreja prevalecerá. Então a gente viu que a palavra permanecerá, mas a gente vê que a igreja prevalecerá. A igreja de Jesus vai prevalecer. Mateus verso 16 e 18, nesta tradução,
eu creio que a NVI vai dizer para nós: eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, que é o inferno, não poderão vencê-la. Aleluia! Então, a gente precisa ter essa consciência: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Não é? No texto que lemos na revista atualizada anteriormente, está falando exatamente a palavra prevalecer. Então a gente tem esta certeza e esta consciência de que as portas do inferno não vão prevalecer, porque é a igreja que prevalecerá. Amém? A igreja vai prevalecer. Então, nós, como cristãos, mais do que nunca, a gente precisa realmente ter a consciência de que eu preciso viver por fé. É preciso viver por fé. Os dias que estamos vivendo, ou a gente coloca a nossa fé em ação, ou a gente poderá não, a realidade é que não vai ter capacidade para vencer. A coisa está se complicando cada vez mais. Os princípios estão mudando. Então, é preciso ter fé. A gente precisa ter esta fé, mas olha só o que a palavra fala. Salmo 112, verso 7. Olha isso, veja aqui comigo. Não temerá más notícias. Eu queria que você lesse esse texto aqui na nossa, para a gente ler com a mesma tradução. Olha aqui para a projeção e eu queria que você lesse comigo. Não temerá más notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. Então, a gente precisa ter a consciência de que cristãos saudáveis, eles não se movem por medo. Cristãos saudáveis, eles se movem por fé. Eles se movem baseados realmente numa liderança. Claro, nós precisamos de líderes, pessoas sábias, aproveitando ao máximo, não é, as oportunidades. Então eu tenho que ter essa consciência de que eu, como um cristão, não posso me mover por medo. Eu preciso estar rodeado de pessoas certas. Eu tenho que ter uma liderança sábia, cheia de fé e de ousadia, e a gente precisa ir em frente. Então, a gente precisa realmente viver com o senso do tempo que a gente está vivendo. É um tempo que precisamos de ter discernimento para prosseguir vitoriosos. Eu preciso ter discernimento. Então eu tenho que viver com um senso de urgência, mas também de oportunidade. É um tempo de urgência, porque a própria palavra já falava, não é, que a gente precisa remir o tempo, porque os dias são maus. Então a gente tem que cuidar o tempo. Às vezes a gente fica pensando assim: não, está muito demorado, eu vou primeiro fazer tudo para acertar a minha vida e passar a ser um homem de fé, uma mulher de fé. Deixa eu dizer para você, o tempo é agora. O Senhor Deus nos convida a caminhar por fé. A Bíblia Sagrada fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então deixa eu dizer para você, igreja aqui em Jersey, precisamos colocar fé e precisamos ter esse senso de que é urgente, esse senso de que precisamos ter a urgência, mas também eu preciso saber que existem as oportunidades, existe uma porta de oportunidades, porque o mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo. Enquanto o mundo vai continuar em crise, a gente vai permanecer em Cristo. E o que faz a gente ter esse discernimento para prosseguir, conforme estamos falando, é entender, como vimos, que a palavra, ela não vai passar, ela vai permanecer, que a igreja vai ser atacada, mas ela vai prevalecer. Então, eu vou em frente, apesar de todos os ataques. Os ataques já aconteceram no passado, os ataques acontecem hoje e vão acontecer no futuro. Mas é urgente a gente entender que os tempos estão caminhando para o seu fim aqui nessa era presente. O mundo um dia vai acabar. A gente vê aí especialistas falando do aquecimento global. E tem gente que acha assim, isso é loucura. Na realidade não é. Isso é bíblico. O mundo vai ser destruído com fogo. E a Bíblia fala que não vai sobrar nem raiz nem ramo, não vai sobrar nada. Mas sabe, um dia nós estaremos com o Senhor. Nós estamos aqui hoje diante da mesa preparada para participarmos da ceia. O que é a ceia? A ceia
é trazermos à memória que Jesus, ele um dia, ele se entregou pelo meu pecado, pelo pecado da humanidade, e ele se entrega numa cruz, e ele morreu na cruz. Só que ao terceiro dia ele ressuscita. E aí ele estabeleceu a ceia para que a gente trouxesse a lembrança. Ceia é a lembrança do corpo e do sangue de Jesus. E por isso que ceamos a ceia do Senhor com dois elementos: pão e o vinho, ou suco de uva, ou sumo de uva. O pão para lembrar o corpo, o sumo de uva ou vinho para lembrar o sangue, que foi entregue, o corpo perfurado, pregado no madeiro, o sangue que foi derramado, para a remissão dos pecados. Mas a boa notícia é que ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou, e todo o poder e autoridade que há nos céus e na terra foi dado a ele. E o poder da ressurreição, ele repassa para a gente. E hoje, quando eu recebo Jesus, eu recebo o poder da ressurreição. O batismo, quando eu me batizo, eu estou declarando que eu estou morrendo para o mundo, eu estou ressuscitando com Cristo, eu estou ressurgindo para uma vida nova. Então, até o batismo é um anúncio de que eu morri para o mundo, eu morri para mim mesmo, e agora eu vou ressuscitar com Cristo. E a Bíblia fala isso, que eu vou ressuscitar, eu morri com Cristo, vou ressuscitar. E é um processo, não é, que a gente passa de morrer, não é? E o batismo tem essa conotação, eu morri para mim mesmo, morri com Cristo, mas eu ressuscitei com Ele, e eu agora tenho o poder da ressurreição comigo. E a ceia é para lembrar que um dia Jesus vai voltar e a gente vai cear com Ele. Vai ter um dia que não será mais aqui na Missão Cristã Portuguesa que você vai cear, que não vai ser em outra igreja aí na face da terra que você já ceou, ou que você ainda ceará, que você vai cear, mas um dia vai ser com o Cordeiro, vai ser Ele mesmo, Jesus, que se deu como um cordeiro. Um dia a gente vai cear com Ele. Ei, isso é lindo e maravilhoso. Então, igreja, eu preciso estar atento, eu não posso temer mais notícias, meu coração precisa estar firme, confiante no Senhor, com fé, com ousadia, indo em frente, entendendo que é um tempo de urgência, mas também de oportunidades. Olha aí, o meu coração está firme. Quando as pessoas ouvem más notícias, elas não sabem o que fazer, a gente sabe. Quando as pessoas passam por tragédias, eles não sabem muitas vezes aonde buscar socorro, a gente sabe. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Aleluia. E Ele vai continuar guardando a sua igreja, Ele vai continuar guardando. Então, a palavra para nós nessa manhã é discernimento para prosseguir. A palavra para nós é para que a gente siga em frente, que a gente continue. Eu preciso agir nesse tempo com sabedoria, com discernimento, não me entregando às perseguições, às situações difíceis que vamos passar, mas tendo o entendimento que Jesus está voltando. E é um tempo da gente falar do amor de Jesus mais do que nunca para as pessoas. Entender que tem gente que precisa de salvação aqui em Jersey, tem gente que precisa de salvação lá na Ilha da Madeira, lá no Brasil, lá no lugar que Deus vai te levar. Deus quer usar a sua igreja. Efésios capítulo 5, verso 15 e 16. Olha o que está aí na tela. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Essa palavra vem para nós de uma forma tão certeira, e eu preciso então ter entendimento, discernimento para prosseguir. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Essa é a palavra do Senhor. Cada um tem que ter cuidado. Tem gente que fala assim, eu já estou pronto. Você não sabe o dia de amanhã e não sabe o que o diabo está preparando para tentar você. Não se esqueça, ele anda bramando, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas a gente precisa resistir firme na fé, aleluia. A gente tem que continuar sabendo que maior o que está conosco do que o que está no mundo. Então tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Vocês que estão indo lá para a Ilha da Madeira, vocês vão ter muitos contatos com pessoas novas agora. Muitos.
Vocês têm que ter um foco sempre. Claro, vocês vão ter contato por causa das questões de logística, as questões da vivência, da vida. Mas vocês têm que ter sempre algo e ser intencionais. Passar a mensagem do Evangelho, porque todos precisam ouvir de Jesus. E vocês sabem que a melhor coisa que vocês podem oferecer é Jesus às pessoas. A melhor coisa que vocês podem oferecer aos seus amigos, às pessoas que vocês vão contactar, aos seus familiares, é o amor de Jesus. Elas podem não entender, mas você entende, você sabe o que Jesus é para você. E você sabe o que Jesus pode fazer. Toda pessoa tem um vazio no seu coração que só Jesus pode preencher. Toda. Pode ser a mais rica, pode ser a mais famosa. Toda pessoa, se não tiver um encontro com Jesus, vai ter lá algo faltando. Então, vocês terão a oportunidade de falar para novas pessoas do amor de Jesus. Então, vamos em frente, aproveite as oportunidades e vamos seguir em frente aí, cumprindo o propósito. Colossenses capítulo 4, verso 5, diz assim para nós: sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O que eu estou falando aqui, eu estou só lembrando a palavra. Eu não estou falando algo que eu inventei da minha cabeça, é algo que o Senhor já ministrou à igreja passada, lá de Colossos. É aquilo que o Senhor já falou lá para Paulo, escrevendo lá para os colossenses, a igreja de Colossos, lá na Grécia. O Senhor, então, vem dar a palavra e vem falar, e eu preciso, então, estar atento que essa palavra para mim hoje, assim como foi há quase 2000 anos atrás para a igreja de Colossos, é a palavra para mim hoje. É a palavra para você: seja sábio no procedimento para com os de fora, aproveite ao máximo todas as oportunidades. E eu preciso, então, me mover por fé. Eu preciso realmente entender. E para que a gente compreenda melhor aquilo que nós estamos falando sobre discernir para prosseguir, eu queria que você entendesse algo, que para discernir, para prosseguir é necessário. Eu vou falar aqui sobre 3 coisas bem rapidamente. Primeira delas, sensibilidade espiritual. Eu preciso ter sensibilidade espiritual. Eu disse no início, tudo se discerne espiritualmente. Tudo. E eu preciso entender que quando eu tive uma experiência com Jesus, foi uma experiência espiritual, que passa a ser física, porque aí vão vindo transformações, mas primeiro é espiritual, e depois passa a ser física, que você não muda de uma hora para outra. Então você vai vencendo as suas lutas, você vai vencendo os seus vícios, mas você tem que ter foco, não é? Para você ir vencendo, mas não é da noite para o dia. Da noite para o dia você recebe Jesus sim, instantaneamente, você passa a ser salvo em Cristo Jesus. Só que você tem um corpo que tem suas lutas, que tem a nossa carne, não vai levar você, se você não tiver realmente o seu discernimento espiritual e a sua sensibilidade espiritual, a sua carne vai levar você para o buraco, por mais que você já tenha tido experiências com Deus. Nós somos gerados em pecado. E essa carne, ela tem desejos pecaminosos, tendências pecaminosas, mas agora eu tive uma experiência espiritual. Agora eu morri para a velha vida e nasci para uma nova vida em Cristo Jesus. E aí ele fala assim que eu tenho que pensar nas coisas que são do alto e não as que são aqui da terra. Então eu preciso ter sensibilidade espiritual. E eu vou ver lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versos 12 a 13. Está aqui na tela, para que seja mais rápido, você pode ir anotando aí, mas já está tudo aqui prontinho para a gente. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e abrindo-se uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, mas despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Olha isso. Quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e abrindo-se uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, mas despedindo-me deles, parti para a Macedônia. São discernimentos espirituais. Entenda algo, você vai ter que liderar aí para o progresso. Para que você possa prosseguir, você tem que liderar a si mesmo. Você vai ter que tomar decisões. Então você tem que tomar decisões de entender que às vezes Deus vai mudar o rumo e Deus vai falar, saia daqui, vá para lá.
Olha só o texto que eu quero ler de Gênesis 2,14. Partiu, Gênesis 2,14 está aí na tela. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e foi Ló com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Olha só a palavra. Então, é preciso a gente ter discernimento e sensibilidade para ouvir ao Senhor, para discernir e para obedecer. Eu preciso entender isso, ouvir, discernir e obedecer. Agora eu tenho uma nova vida, agora eu não posso ser mais controlado assim, eu quero fazer, eu vou fazer. Porque senão a sua carne poderá te levar a você tomar más decisões. Mas agora você precisa ouvir o Espírito. Agora você tem que ter sensibilidade espiritual. Agora, para você tomar uma decisão, eu estou indo de mudança, você não pode tomar uma decisão simplesmente porque lhe apetece, ou porque você acha assim, eu já estou há 50 anos aqui em Jersey, então chegou a hora de ir embora. Deixa eu dizer para você, nenhuma viagem sequer a gente deve fazer sem pedir a direção do Senhor. Uma viagem, quanto mais uma mudança de destino, de moradia, de vida, tudo, a gente precisa tomar esse discernimento. Tiago fala isso para nós. A gente não pode dizer, eu vou para cá ou para lá, não é? Mas é se Deus. Na verdade, ter o entendimento que se Deus quiser, nós faremos isso e faremos aquilo. Não é se eu quero, porque eu não tenho capacidade para viver uma hora que seja com as minhas forças, não tenho. Se meu coração parar de bater, já era. Se meu fôlego de vida for tirado, já era. Mas o Senhor Deus me deu a vida, e hoje Ele deu para você e para mim um presente, o dom da vida. Eu estou aqui por Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Eu sou fruto da graça, você é fruto da graça. Então, tenha esse entendimento. Eu preciso discernir agora espiritualmente, eu preciso ter sensibilidade espiritual, e essa sensibilidade para eu ouvir, para eu discernir e para eu obedecer. Mas eu, como disse, tenho 3 princípios. O primeiro deles que eu falei aqui é sensibilidade espiritual. Mas olha o segundo: satisfação em Jesus. Mas o que isso tem a ver? Tudo. Estamos falando sobre discernir para prosseguir. E eu quero ler o texto que está em 2 Coríntios 2,14. E esse texto diz assim para nós: e graças a Deus, e graças a quem? A Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Deixa eu falar então. Você triunfa em quem? Em Cristo. O seu triunfo, a sua vitória está em quem? Em Cristo. Graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo. E aí, por meio de nós, Cristo em nós, que é a esperança da glória, por meio de nós, Ele manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Então, eu tenho que ter esse discernimento de que realmente eu tenho que ter essa satisfação em Jesus. Jesus é a fonte de tudo. Deus nos faz triunfar em Cristo. Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele ressurgiu para que eu tenha uma nova vida sem condenação, uma vida sem preocupação, uma vida onde eu não tenho medo do futuro. Eu não posso garantir daqui 1 hora, mas Ele me garante para a eternidade. Aleluia! Entendeu? Simples assim. Eu não posso garantir daqui 30 minutos, mas Ele me garante pela eternidade. Então eu tenho que buscar ter essa satisfação em Jesus. Aí lá em Filipenses 4,12, a gente vai ver o texto sagrado falando assim para nós: sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Apóstolo Paulo falando. Aí ele falou assim: aprendi o segredo de viver contente. Olha isso, satisfação em Jesus. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Que o Senhor Jesus seja realmente para nós a fonte de tudo, porque quando Ele for a fonte de tudo, eu vou ter satisfação completa. Por mais que eu passe por dificuldades, em Jesus Ele me dá a capacidade de viver contente. Por mais que eu tenha lutas terríveis, por mais que eu tenha dores no meu corpo, por mais que eu tenha dificuldades financeiras, por mais que eu passe por tragédias, por mais que eu passe por coisas inesperadas, mas
Jesus, Ele vai estar comigo, Ele vai me dar força para eu passar e para eu resistir. Amém? Satisfação em Jesus. Esse é o segredo. Eu aprendi o segredo de viver contente. É Jesus. Aleluia. Ele fala, eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter fartura, mas ele aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome. Seja, não importa se você vai estar comendo aquela espetada, não é? Com espeto de louro, deliciosa, não é? Ou se então você simplesmente vai estar comendo batatas fritas com mais nada, uma batatinha cozida, porque já não há uma carninha, já não há um franguinho, já não há algo, mas você pode estar com muito ou com pouco, mas se você está com Jesus, você está contente, entendendo que você não pode se garantir nenhuma hora que seja, mas Ele te garante para a eternidade. Então, vá em frente, vá com Jesus. Houve um escritor russo, chamado Dostoiévski. Talvez você já ouviu falar dele. E Dostoiévski foi alguém que nutriu um amor por Cristo muito grande. Inclusive, ele foi morto. Ele já foi morto, eu não sei, mas tinha mais de 70 anos, eu não lembro com precisão aqui. Ele já tinha uma certa idade, mas ele foi morto por seus opositores, né, porque ele era alguém que ia contra a política, ele era alguém que, como um escritor, ele ia contra as correntes da sua época, e você sabe que a Rússia é um problema até hoje, você sabe o que está acontecendo hoje, não é? É um país realmente de tiranos, de líderes tiranos, complicadíssimo, como vivemos hoje. Mas em todo lugar tem gente que não se entrega à corrente do mundo. E Dostoiévski, que nutria um amor profundo por Jesus, ele disse assim: se algum dia eu descobrir que a verdade não está em Jesus, eu deixo a verdade e siga Jesus. Isso aqui é a experiência com Jesus. Isso aqui era um escritor, alguém profundo, alguém intelectual ao máximo. Então ele fala, se algum dia eu descobrir que a verdade não está em Jesus, eu deixo a verdade e sigo Jesus. Gente, sabe porque quem tem Jesus sabe que Jesus é a fonte de tudo. Aleluia. Então, a gente precisa ter esse discernimento dessas coisas que nós vamos passar, que nós vamos vivenciar, não é? Então, na realidade, é o que está dentro de você que vai definir o que está fora de você. Não é o contrário. Não é o contrário, é o mundo dentro de você que tem que definir o mundo que está fora de você. E aí, eu vejo a palavra falando assim, Cristo em nós é a esperança da glória. Então, sabe o que acontece? Cristo está em mim, eu vivo com esperança. Eu vivo com a certeza de que um dia eu não vou ter mais dores, um dia eu não vou passar mais pelos problemas físicos, eu não vou mais passar pelo luto, eu não vou ter que passar pelas dificuldades. Um dia eu vou estar com Jesus na sua glória, e lá eu vou ter corpo glorificado, e lá eu vou ter a certeza que não vou ter mais dor nenhuma, não vou ter mais lágrima nenhuma, eu vou passar por uma transformação. Eu e você teremos corpos glorificados, seremos como os anjos e seremos eternos. Então, eu tenho que ter a consciência disso, e eu tenho que realmente entender que é o meu mundo que eu crio dentro de mim, não é? Que vai definir o que está fora. A paz interior que eu procuro, que você procura, na realidade, tem a ver com as nossas buscas, tem a ver com a gente se encher de Deus, tem a ver com a gente se encher da palavra. A paz interior é Jesus. A paz interior não tem a ver com o mundo lá fora, tem a ver com o meu mundo aqui dentro. Porque meu mundo aqui dentro tem que ser Jesus. Ele tem que estar no trono do meu coração. Eu tenho que ter satisfação em Jesus. Aleluia. Deixa eu dizer para você, o mundo em que Jesus viveu não era um mundo de paz. Talvez você ache assim, guerra é de hoje. Não. Jesus veio no momento em que o seu povo esperava que Jesus viesse como libertador físico, mas ele veio como libertador espiritual. Não era um tempo de paz, era um tempo de guerra. Era um tempo em que o povo de Israel estava dominado pelo Império Romano. Então havia um domínio romano na época. O povo judeu, o povo achava que Jesus vinha libertar,
fisicamente, Jesus veio libertar espiritualmente. Então, não era um mundo de paz, mas Jesus veio como príncipe da paz, aleluia. Não é interessante? Quando vem prender Jesus, você sabe o que Pedro faz? Pega da sua espada os discípulos com espada, porque era tempo de guerra. Pedro pega da sua espada e corta a orelha de mal. O que Jesus faz? Vai lá e, pumba, coloca de volta. Ele podia, aleluia. Mas é a gente que veio prender Jesus, e daí ele queria trazer a paz, ele era o príncipe da paz e ele queria cumprir o propósito de Deus. Então, deixa eu dizer para você, satisfação é em Jesus. E na realidade, o que Jesus veio trazer? Um governo de paz sem fim. Então eu quero finalizar essa palavra dizendo um terceiro princípio. Nós falamos 3, não é? 2, aliás, eu quero ir por terceiro. Primeiro, só para a gente lembrar aqui, sensibilidade espiritual. Eu preciso ter sensibilidade espiritual para ouvir, para discernir e obedecer. Eu preciso ter satisfação em Jesus, para que eu possa discernir, para prosseguir. E terceiro e último lugar, eu preciso ter uma fidelidade inegociável. Para discernir, para prosseguir, é necessário ter fidelidade inegociável. Olha só o texto sagrado, 2 Coríntios 2, versos 16 e 17. O texto sagrado vai dizer assim para nós: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus, antes falamos de Cristo com sinceridade, como Deus na sinceridade como de Deus na presença de Deus. Entenda uma coisa, estamos vivendo tempos muito complicados. Falsificadores da palavra, temos muitos. Gente que pega texto fora de contexto e atrai uma multidão. Sabe por quê? Porque eles pregam uma falsa prosperidade. Porque a genuína prosperidade é ser cheio de Jesus, não é ser cheio de dinheiro. Prosperidade é Jesus, não é dinheiro. Verdadeira prosperidade é Jesus. Ser próspero, acima de tudo, é alma e bem, é ter paz lá dentro do seu interior e você conseguir ter paz a partir do seu interior, para onde você vai. A verdadeira prosperidade não está no lado de fora, está no lado de dentro. E dinheiro você não coloca aqui dentro do coração, sim ou não? Você não coloca. O dinheiro está no bolso, na poupança, mas tem gente que está com o coração contaminado porque ama o dinheiro e não ama Jesus. Então, é preciso entender que existem os falsificadores da palavra, e é certo que a Bíblia fala que Jesus se fez pobre para que eu me tornasse rico. Mas deixa eu falar, a riqueza é, acima de tudo, interior. A riqueza é você ser bem como pessoa. É você ter paz nesse interior. A riqueza é ser cheio dessa paz, dessa tranquilidade, dessa certeza de viver uma vida onde você não está confundido. Você tem a certeza como Dostoiévski tinha, sabendo que as coisas mudam. E como ele falava, não é se algum dia eu descobrir que a verdade não está em Jesus, eu deixo a verdade, eu sigo Jesus. Porque ele sabia que Jesus era o que importava, ou seja, infelizmente tem gente que hoje está chamando gente para Cristo por causa de dinheiro. E a gente precisa entender que Cristo, Ele é o suficiente para tudo, mas Ele nos convida para segui-lo, e não para seguir dinheiro, não para seguir milagre, não para seguir cura, não para seguir multiplicação de pães e peixes. Na época de Jesus já era assim, gente que seguia Ele porque Ele multiplicava pães e peixes, porque Ele fazia milagres. Mas o mesmo Jesus que fazia milagres era o Jesus que pregava a mensagem do reino, era aquele que falava que o reino estava próximo, era aquele que trazia o sermão da eternidade, era aquele que trazia a mensagem da eternidade, e a mensagem da eternidade é uma mensagem de arrependimento. Então eu tenho que ter uma fidelidade negociável aos princípios espirituais. Eu tenho que viver a mensagem do reino, arrependimento. Arrependimento para quê, pastor? Arrependimento pelos meus próprios pecados. Arrependimento pela minha incapacidade de acertar sempre, então eu vou errar tantas vezes. Eu preciso viver uma vida, então, de uma fidelidade inegociável a Jesus, entendendo que ou é Jesus, ou então não há esperança eterna para mim. Ou é Jesus, e aí Cristo em mim eu tenho a esperança da glória.
ou então eu não tenho esperança nenhuma. E o certo é que um dia a conta da eternidade chega. O certo é que um dia a conta da eternidade chega, e sabe quem vai para o céu? É quem viveu os princípios do reino, não quem ficou procurando falsificadores da palavra de Deus. Gente que quer, pregadores que preguem conforme o que é bom, para o seu físico, para o seu externo, para o seu exterior. Gente que quer pregadores de prosperidade humana, material, física. Gente que simplesmente quer ouvir aí palavras boas. Mas o que Jesus nos convida é para que a gente escute as palavras da eternidade. É muito melhor você escutar a palavra de eternidade que seja dura, do que você escutar uma palavra muito mansa, muito macia, mas que é simplesmente para essa era presente. Só Jesus é que pode nos levar de volta para o Pai. É só Jesus que pode chegar um dia e dizer: vinde benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está proposto desde a fundação do mundo. Então eu preciso ter uma fidelidade inegociável. Eu não posso ser como os que falsificam a palavra de Deus. Antes eu preciso falar de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Albert Einstein, que é conhecido de todos, né? Conhecemos alguém que mudou conceitos da humanidade. Alguém que nos fez entender tantas coisas. E ele, certa vez, falou assim: não viva para ser bem-sucedido. Tente antes ser um homem de valor. Isso é profundo. Não viva para ser bem-sucedido. Tente antes ser um homem de valor. Então, não viva para ser bem-sucedido. Tente antes ser uma pessoa de valor. A gente precisa caminhar por isso. Mateus 24:15. Aliás, desculpa, 24:11. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Eu queria que você lesse isso comigo, só para você ter consciência e lembrar disso. Vamos lá? E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Fidelidade inegociável. Olha só, nós iniciamos essa palavra falando dessa palavra. Passará o céu e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Você precisa ter uma fidelidade inegociável aos princípios eternos da palavra de Deus. Você precisa conhecer a palavra. Talvez você fale: pastor, como que eu faço? Diante de falsos profetas. Aqui, ó. Palavra. Conhecer a palavra. A nossa regra de fé e prática, acima de qualquer coisa, quando você assume o compromisso de descer as águas do batismo, o que, acima de tudo, você precisa fazer, entender que essa é a nossa regra de fé e de prática. É a palavra. Nós não nos baseamos simplesmente em leis humanas de uma igreja, de uma denominação. A gente se baseia nas Sagradas Escrituras. Então, eu quero lembrar a você. E antes de nós orarmos, eu quero ler Marcos 9:35, na conclusão dessa palavra que Deus tem nos entregue nessa manhã. Assentando-se Jesus, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Olha isso. Hoje a gente está falando sobre discernir para prosseguir. Presta atenção nisso. Discernir para prosseguir. Discernimento. Você quer acertar o alvo? Deus está nos convidando ao serviço. Sabe o que Jesus fez? Ele se doou. Ele nos mostrou o caminho da bacia e da toalha. Ele lavou os pés aos discípulos, para mostrar para eles o princípio do serviço. Pedro falou: Senhor, de forma nenhuma. Mas na verdade Jesus precisava mostrar para eles que é preciso servir. No reino do Senhor Deus, olha isso,
Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Eu preciso ter o entendimento que o modelo da bacia e da toalha continuará sendo a grande marca para os novos servos e discípulos de Jesus que virão nesse novo tempo. Eu preciso ter um senso de que eu fui feito para cumprir o propósito. Eu fui feito e o propósito de Deus é que a gente sirva uns aos outros, sirva ao corpo, sirva a Ele acima de tudo, mas a gente possa servir o corpo de Cristo uns aos outros. Discernimento, entendimento realmente de que eu preciso ir em frente para cumprir o propósito do Pai. E a gente precisa ter esse discernimento de que Deus quer o melhor para todos nós. E lá em 2 Coríntios 1:20 diz assim para nós: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo sim, por isso por meio dele o amém, e é pronunciado por nós para a glória de Deus. Olha isso, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo sim. O próprio Cristo quer trazer a você o sim, a bênção para a sua vida, por isso por meio dele o amém é pronunciado por nós. Não será fácil, mas com Jesus nós vamos vencer. Os tempos que estão por vir, é preciso entender que não será fácil, mas nós venceremos. Só que a igreja que vai vencer é a igreja que é centrada em Cristo, como falamos, que tem discernimento espiritual, que discerne as coisas espiritualmente. A igreja que tem satisfação em Jesus é a igreja que tem uma fidelidade inegociável para com Jesus, para com a palavra. Uma igreja composta de servos, gente que aprendeu com Jesus a bacia e a toalha, servir uns aos outros. Servir uns aos outros. Jesus não disse que seria fácil, mas Ele disse que estaria conosco. E eu quero ler esse versículo para a gente orar. Mateus 28, verso 20. Disse Jesus: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Fique com essa palavra. Feche os seus olhos, por favor. Oh, Senhor, continua a falar conosco nessa manhã de ceia. Nós finalizamos esse tempo da palavra, Deus, mas é preciso o discernimento daquilo que o Senhor tem para nós. Eu oro para que essa palavra fique no nosso coração e que a gente tenha esse entendimento claro de que precisamos discernir tudo espiritualmente. Caminhar nessas duas verdades absolutas de que a palavra vai permanecer e a igreja vai prevalecer. Que a gente possa realmente, Deus, para discernir, para prosseguir, ter a sensibilidade espiritual, ter a satisfação em Jesus e ter a fidelidade inegociável. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos. Sabendo que o Senhor não disse que seria fácil, mas Ele disse que estaria com a gente até o fim. Então eu oro para que haja uma igreja que se levante em fidelidade inegociável ao Senhor. Uma igreja que se levante com o propósito de buscar a satisfação em Jesus. Uma igreja que se levante com o entendimento de que os dias são maus e a gente mais do que nunca precisa entender a urgência, mas precisa também entender as oportunidades. Então que nós tenhamos a consciência, Deus, de que a gente precisa discernir tudo espiritualmente. Ajuda-nos, Pai, que essa palavra possa continuar trabalhando no nosso coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.